noite, Pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Já cumprimentou esse irmão aí do seu lado? Vamos lá, igreja. Hoje é uma noite que o Senhor, Ele reservou ela para nós. Na verdade, nós temos que aprender e entender que nós fazemos culto para Deus. Então, sempre temos que vir aqui entendendo que e temos que entregar algo a Ele. Entregar a adoração é uma das coisas mais possíveis que nós podemos fazer, e muitas das vezes nós não entendemos isso. Porque quando nós entendemos por que Deus ele pede a nossa adoração, não é porque Deus é carente, não é porque Deus ele está depressivo e ele precisa que alguém comece a adorar para ele ficar alegre. Mas quando você entende que tudo aquilo que você adora, você fica parecido, é por isso que ele pede para que você o adore em espírito e em verdade, para que você tenha a face do Senhor, para que você tenha um coração segundo o coração de Deus. Não é sobre quão forte você acha que você é, não é sobre quão você acha que você é um adorador, mas a Bíblia diz que o poder de Deus opera na fraqueza. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo. O capítulo é de número 3. Glória a Deus, aleluias. O verso é de número 1. Vamos lá. Tem uma essência diferente aqui esta noite. Todos nós carregamos uma pequena partícula de Deus. Todos nós carregamos um pouquinho da esfera. E quando nós se reunimos assim em um lugar e nós conseguimos entregar aquilo que é do Senhor, aquilo que é dele, exatamente, ele libera porções diferentes. Porque tudo aquilo que nós colocamos aos pés do altar, tudo aquilo que nós damos a Deus, ele sempre vai estar devolvendo em uma porção muito maior. Eu quero que você entenda isso. Tem coisas que Deus ele entregou para nós e nós achamos tão legal, achamos tão bom que nós resolvemos segurar e não liberar isto. E tem coisas que Deus falou: eu quero que você não segure, eu quero que você segure, eu quero que você não entregue. E nós queremos entregar porque nós ainda queremos de alguma maneira fazer as coisas segundo o nosso coração, segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que nós estamos sentindo. E quando você consegue entender que não é sobre o que você está sentindo, porque os sentimentos eles não está no seu controle. É sobre aquilo que Deus está sinalizando, é você conseguir ter essa paz no seu coração. É sobre você conseguir canalizar aquilo que Deus está mandando de fato, você conseguir emitir, conseguir lançar de volta na mesma esfera que Ele está pedindo que você entregue. Vamos lá. Êxodo 3, verso 1, quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Mídian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo. Contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que os espinheiros não se queimam? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para o Senhor. Coloca a Bíblia no teu assento. Eu gosto desses ritos que a gente às vezes entende como já conhecido.
Às vezes nós achamos que já está tudo no automático. Às vezes nós achamos que as coisas são comum acontecer. Sarça pegar fogo no deserto é algo comum, é algo normal. Então sempre a sarça ardia, sempre a sarça pegava fogo. Mas algo fez com que Moisés observasse de um ponto de vista diferente. E a diferença de Moisés olhar, ele ver e observar que aquela sarça ela não era consumida, ela não se acabava. E aquilo fez com que ele se levantasse. No momento que ele levantou, ele começou a andar em direção à sarça. Deus, ele dá um zoom em Moisés e diz, olha, ele está observando, ele está vendo. E Deus começa a se posicionar para poder falar com Moisés. Eu quero que você entenda isso. Se Moisés, no meio do percurso, no meio do caminhar, naquilo que ele achava que era automático, ele parasse e voltasse, Deus não se revelaria a ele. Vamos lá. Vamos orar para a gente começar a mensagem, senão vocês vão ficar de pé. Eu vou pregar aqui, que está gostoso já. Senhor, nós te louvamos, te damos graças. Meu Deus, não é sobre palavras conhecidas, não é sobre as próximas palavras que virá ao meu cérebro, ou ao cérebro dos teus filhos na oração, mas é sobre conseguir trazer o Espírito, é sobre conseguir trazer a alma, é sobre conseguir trazer a carne para o mesmo ambiente de adoração. E conseguir entregar nessas três esferas uma adoração genuína, uma adoração pura. Mesmo com tanto barulho do mundo, mesmo com tanto barulho das dúvidas, mesmo com tantos barulhos da incredulidade, mesmo com tantos barulhos de várias adorações, nós queremos te encontrar no meio da sarça. Nós queremos te encontrar no centro do nosso coração e entender que o Senhor está governando, entender que o Senhor é a majestade, entender que o Senhor é o Senhor dos senhores e entender o que o Senhor quer de nós, Pai amado. Se revela para nós essa noite, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Você já está acostumado com os cultos? Você já está acostumado com as maneiras de você adorar? Você já está acostumado todo dia, talvez, com o seu acordar? Você sabe quais serão os próximos passos no dia que você trabalha, no dia que você está de folga, já sabe quais serão as redes sociais que você irá mexer, qual alimento você preparar, e às vezes nós vivemos nesse automático, e Deus ele está sempre se revelando de alguma maneira diferente. Eu observo e a Bíblia diz que o povo já vinha sendo escravo há bastante tempo, era 430 anos aquele povo sofrendo, 430 anos aquele povo se lamentando, era apenas uma passagem que José ele foi para o Egito apenas como provedor, rapidamente para uma fase, não precisaria continuar lá. Mas quando eles chegaram no Egito e a forma que eles foram abraçados, a forma que eles foram aceitos, fez com que ele permanecesse mais tempo do que era necessário eles permanecer. Eu quero que você entenda isso. Não é sobre como você é confortável, mas é sobre a vontade de Deus. É sobre o que Deus está sinalizando, é sobre o que Deus está pedindo, é sobre o que Deus está apontando, é sobre o que Deus está chamando. É sobre Deus. Não é mais sobre você. Não é mais sobre nós, nunca foi, é sempre sobre o reino, é sempre sobre Deus. E nós participamos dessa gama completa, nós participamos desse nível de adoração. Nós somos participantes ou co-participantes, dependendo como nós entendemos, como nós compreendemos e como nós nos entregamos. O problema é os nossos níveis de reserva que nós vamos criando e gerando ao longo do tempo. Quando você chega para Deus sem reserva, quando você pode cantar, de fato, como tem um louvor. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Sabe, ser rendido aos pés de Jesus. Não é por falta de opção. É porque você entendeu que é por Ele e para Ele, somente para Ele. Moisés, durante todo o seu nascimento, durante toda a fase de bebê, durante toda a fase de criança, adolescência, jovem, tudo estava apontando para ele ser um dia, ele ser esse homem que tiraria o povo do deserto. Mas o que habilitava Moisés a ser o líder daquele povo não era a sua capacidade, porque ele foi aquele que morava dentro da casa do rei. Não é porque ele aprendeu as artes marciais egípcias, não é porque ele aprendeu a manusear a arma, não é porque ele aprendeu vários idiomas, não é porque ele era filho de Joquebede, mas era porque ele tinha um coração que amava as pessoas.
era porque ele tinha um coração que era humilde, ele tinha um coração que era ensinável. Então, quando aquele povo começa a clamar, quando aquele povo começa a pedir, quando aquele povo começa a gritar por socorro ao Senhor, quando aquele povo começa a pedir misericórdia, Deus olha para toda a terra e encontra um Moisés. Eu não sei quantos Moisés passaram até que Deus conseguiu encontrar um Moisés que estava disposto a dar o coração. Um Moisés que estava disposto a passar tudo o que era necessário para que Deus o levantasse. Quero que você entenda nessa noite. Deus, ele não escolhe uma árvore frondosa para ele se apresentar. Ele não escolhe a madeira de acácia, ele não escolhe o cedro do Líbano com seus 20 metros de espessura, com suas raízes de aproximadamente 16 ou 18 metros de profundidade. Ele não escolhe uma árvore que tem entre 40 e 60 metros de altura. Para comparar com o cristão, até ele escolhe essa árvore, mas quando chega no momento de ele se apresentar, ele escolhe uma árvore que era comum para poder ensinar uma coisa que não era comum. Ele escolhe uma coisa comum para poder revelar aquilo que não era comum. Eu quero que você entenda nessa noite. Ele não escolhe a árvore mais bonita, ele não escolhe uma oliveira, ele não escolhe qualquer outro tipo de árvore, ele escolhe exatamente um espinheiro. Porque não é sobre a estrutura, não é sobre aquilo que você está vendo, não é sobre a glória que os olhos podem contemplar, não é sobre aquilo que você acha que Deus está valorizando, é aquilo que é bonito aos seus olhos. Deus não precisa valorizar aquilo que é feito pela glória humana. Eu quero que você entenda isso. Deus não precisa valorizar aquilo, o ambiente que é carregado da glória humana. Não é sobre a estrutura, mas é sobre você ser discreto, porque você conhece Ele. Quanto mais você conhece Deus, mais discreto você fica. Quanto mais você conhece Deus, mais com o coração simples você fica. Você vai indo para um lugar de guardar, um lugar de segurança. Onde que é esse lugar? É debaixo das asas do Onipotente. Onde é esse lugar? É um lugar de obediência, é um lugar de reverência, é um lugar de paciência, é um lugar de esperar. Deus olha para Elias e diz: eu quero que você vá para Querite. Querite não era um lugar onde estavam as metrópoles, muito pelo contrário. Quando Jesus ele é tentado, Satanás ele leva ele para um templo muito grande, ele leva para um pináculo, porque é aquilo que carrega os olhos dos homens, é aquilo que é grande, é aquilo que chama a atenção, é aquilo que é confortável, é aquilo que alimenta o ego de alguma maneira. Essa semana eu estava em um lugar e uma pessoa, ela me chama e fala: eu não acredito que você se enterrou naquela igreja pequena com poucas pessoas. O que Deus colocou em você é algo muito grande. O que Deus colocou em você é algo para poder expandir. Era para você ter já aceito um convite das igrejas a qual eu sei que você recebe. Aí naquele momento eu falei: é isso mesmo. Meu Deus, mas eu estou pronto pelo processo. E quem disse que... Eu quero que você entenda isso. Quem foi o homem que ganhou Billy Graham? Será que ele ganhou quantas almas? Se ele ganhou só Billy Graham, já foi suficiente já para ele fazer um estrago em uma nação. Quem foi o homem que ganhou a W12? Quem foi o homem que ganhou Leonardo Ravenhill? Quem foi o homem que ganhou o coração de John Wesley? Quem foi o homem que ganhou o coração de Savonarola? Dentre outros homens a qual impactou a nossa nação. Porque não é sobre você estar em um lugar de destaque, mas é sobre o Senhor estar naquele lugar. Eu quero que você entenda. Deus se revela para Moisés e é um lugar onde que só está ele e Moisés. Não tem uma grande estrutura, não tem um grande palco montado, mas tudo que tem é uma árvore comum para poder falar sobre aquilo que não era comum. Deus está chamando pessoas esses dias para um lugar chamado deserto. Porque o deserto não é o lugar do seu cemitério, o deserto é o lugar da sua faculdade, o deserto é o lugar da sua escola. O deserto é o lugar do seu ensinamento, porque não é sobre você estar no lugar onde você apenas sente agradável, mas é sobre você estar no lugar onde que você entende que é um lugar de Deus. Quando Moisés sobe para o Monte Horebe, o monte de Deus, eu não sei qual era a expectativa no coração dele, mas Deus se revelou. E uma das maneiras de Deus se revelar a pessoas é quando as pessoas estão o quê? Meditando. É quando as pessoas estão entoando o culto.
É quando as pessoas estão pensando na grandiosidade dele. É quando as pessoas estão pensando no amor e no poder dele. Eu não sei se Deus já se revelou para você. Eu não sei se você anseia, eu não sei se você tem vontade que Deus ele se revele para você. Eu não sei qual é o tamanho da tua fome, o tamanho da tua sede. Eu não sei hoje o que de fato contemplaria e alegraria os seus olhos, o seu coração. Eu não sei o que alegraria os seus ouvidos. Eu não sei o que você anseia. Eu não sei se você está num lugar onde você diz: eu não sou digno de receber a visita de Deus. Eu não sei se você olha para você e diz: não tem por que Deus vir a mim. Só que isso não é o problema, pelo contrário, isso pode ser muito bom. O problema é quando você entende, vê isso e você não procura por um conserto, você não procura por uma melhora, você não procura por uma evolução, você não procura por essa sede e essa fome. Talvez no trabalho você está esperando por uma oportunidade melhor e anseia por isso. Mas quando fala de anseiar por Deus se revelar para você, Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele fala isso para o apóstolo Paulo. Ele usa exatamente uma sarça, ele usa uma árvore que era comum, ele usa um terreno que era comum. Ele se revela em um dia comum, só para poder revelar aquilo que não era comum. Eu quero que você se atenha a essa palavra. Estamos acostumados demais com o automático. Estamos acostumados demais com a cor da parede, com a música que será tocada, com a mensagem que será pregada. E nós não entendemos o que nós estamos carregando ou o que nós estamos procurando. Nós não entendemos porque nós fomos formados e fomos contaminados ao longo do tempo pela criação dos nossos pais. Pelo modo de ensino marxista. Fomos acostumados pelo espírito franciscano. Vamos lá. Tem alguém aqui nessa noite? Vê alguém com fome ou sede aqui nessa noite, por favor? Vamos lá. Não sei se você está se sentindo forte ou fraco hoje, mas eu vim aqui te falar que o poder de Deus ele se revela na fraqueza. Eu vim aqui te falar que quando você se sente, sabe, aquele dia que você não está legal, aquele dia que você não está bem, não é sobre aquele dia que você quer pular, que você quer dar um salto, mas é sobre aquele dia que tudo que você quer é um abraço do Senhor, tudo que você quer é sentir o perfume do Senhor, tudo que você quer de alguma maneira ser tocado, contagiado por Ele. É nesses dias que Ele virá, quando você diz: eu desisto de tudo pela presença, eu abro mão de tudo pela presença, eu abro mão de tudo apenas para ver apenas a orla do vestido dEle, apenas para poder entender que Ele está no mesmo ambiente que eu, e Ele resolveu se revelar. E Deus quer se revelar, Deus ele quer se mostrar, Deus ele quer aparecer para aqueles que são verdadeiros para Ele, verdadeiro no seu propósito. Igreja, toda vez que Deus ele não se revela a você, toda vez que Deus ele não se apresenta a você, não é uma maneira dele te punir, eu quero que você entenda isso, mas é uma maneira dele te guardar. Porque quando fala de contemplarmos a glória, de vermos a glória, de ver o Senhor, estamos falando agora de um caminho sem volta. Estamos falando agora de um encontro a qual poucos tiveram. Quero que você entenda isso. Pessoas tiveram encontros emocionais, pessoas tiveram encontros religiosos, mas o verdadeiro encontro com o Senhor, isso é para poucos. Eu quero que você entenda isso, quanto mais na nossa geração, aonde é fácil você sentir um arrepio, aonde é fácil você sentir uma forte emoção, aonde é fácil você ser tocado pelo fundo musical, você ser tocado pela voz do pregador, você ser tocado pela estrutura, pelo ambiente, por tudo que é montado para que você entenda, ou para que você aprenda de alguma maneira emocional, que Deus está naquele lugar. Mas você só vai tocar neste lugar quando você conseguir chegar lá, entendendo quem de fato você é. E a primeira lição que eu entendo e vejo quando o Senhor ele escolhe a sarça ardente, ou quando Deus escolhe a sarça, quando Deus escolhe um espinheiro, Ele está passando uma visão muito grande sobre humildade, sobre de como é necessário nós sermos humildes. E quando falo humilde, por favor, não confunda humildade com você passar necessidades. Não confunda humildades com você não ter nada, porque não é sobre, eu quero que você entenda, não é sobre valores, não é sobre, eu sou uma pessoa humilde porque eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho um trabalho bom, eu sou alguém muito, não, isso não tem nada a ver com humilde. Tem pessoas que moram numa casa de taipa, e ela sente que ela mora num castelo, ela é orgulhosa para isso,
Porque ela fala, eu moro nesse lugar com orgulho. E se me desse um castelo, eu não trocaria, porque aqui é o meu lugar. E para ele isso ali, ou seja, humildade não é sobre valores. Humildade é sobre como o coração se posiciona diante daquilo que você tem. Para um jovem rico, ele fala, vende tudo que tu tens e segue-me. Aquele homem tinha várias riquezas. Aquele homem tinha vários galpões. Aquele homem tinha várias terras, tinha várias posses. Mas talvez para Deus, Deus fala bem assim, só quero que você abandone esse relacionamento e segue-me. Eu só quero que você abandone esse trabalho e segue-me. E vai ser o suficiente para você falar, mas isso para mim é tudo. Porque quando fala de tudo, quando fala de humildade, quando fala de valores, não é sobre algo monetário, mas é sobre com o valor intrínseco, é sobre o valor per si, é sobre como você se sente sobre aquilo, é como você se protege, ou como você se guarda sobre aquilo. Para Abraão, ele diz, Abraão, eu quero Isaac, quero o filho. Mas Deus nunca quis Isaac, Deus queria Abraão. Quero que você entenda isso. Deus, Ele quer você, não é sobre o que Ele está pedindo, mas é sobre você. É sobre o confiar, é sobre você assegurar que o Senhor é Deus, é sobre você ter convicções, certeza. É sobre você, é sobre confiança. É sobre você estar disposto a entregar tudo, porque você sabe que o seu tudo sem Ele não é nada. E parece clichê essas frases, mas as pessoas estão sendo pegas exatamente na simplicidade das coisas. Sim, as pessoas estão sendo pegas nas coisas comuns da vida. Ela está esperando um grande encontro, com trombetas tocando, com anjos descendo, com uma grande comitiva de anjos, uma grande festa, quando na verdade todo dia tem uma sarça ardendo na frente dela. Quando todo dia tem algo muito simples acontecendo e você não consegue contemplar, você não consegue valorizar, você não consegue olhar da maneira correta que tem que ser olhada. Alguém algum dia disse que quando você descobre que você é humilde, você não é mais humilde. Quando você começar a ver que você é uma pessoa humilde, você não é mais humilde. Porque humilde não se reconhece. Eu lembro de uma ilustração. O pastor estava com a igreja de pessoas muito orgulhosas. E tinha um irmão que era a pessoa assim, tímida, que parecia ser a mais humilde. Vamos fazer o seguinte, vamos motivar as pessoas. Na escola bíblica, vamos dar uma medalha para o irmão Júris Creude, que ele é a pessoa parece ser mais humilde. Aí pega e dá uma medalha de humildade para esse homem. Quando chega no culto da noite, era Santa Ceia, o irmão Júris Creude chega com a medalha grandona no peito. Quero que você entenda nessa noite. O irmão mais humilde, ele precisava mostrar para as pessoas que era humilde, carregando a medalha. Eu não sei como é que você se enxerga, eu não sei como é que você se vê. Eu não sei como é que você olha para você e diz, não, eu não tenho problema com nada, eu como em qualquer lugar, qualquer coisa para mim tá bom. Isso não é sobre ser humilde. Mas humildade é quando Deus tem acesso ao seu coração. É quando você se esvazia de tudo. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que Deus, Ele se humilhou. A Bíblia diz que Deus, Ele desceu de nível. Quando Ele chega no nível da raça humana. Eu quero que você entenda isso. Ele se esvaziou de tudo. Ele se esvaziou de tudo. Humildade é quando você consegue se esvaziar. Esvaziar do seu orgulho. Esvaziar do jeito que você pensa. Se esvaziar dos seus paradigmas. Daquilo que você tem como importante apenas para você colocar o que de fato é importante, que é a presença de Deus. Eu não sei como você consegue entender quando fala da presença de Deus para você. Eu não sei se ela te atrai de algum jeito, eu não sei se isso te atrai de alguma maneira. Eu não sei se isso chama o seu coração, eu não sei se isso dá algum impacto aos seus olhos. Quero que você entenda. Para Deus falar com você, Ele não precisa de um pregador famoso. Ele não precisa de um cantor famoso. Ele não precisa de uma grande catedral. Eu quero que você entenda isso. Uma sarça foi suficiente para Ele se aparecer. Porque não é sobre a estrutura. Eu quero que você entenda de alguma maneira, por favor, por favor. Por favor, eu quero que você abra o seu coração.
Deus está chamando você para algo esses dias, e é no seu particular, é no seu íntimo. Deus está sinalizando os próximos dias que virá. Serão dias frios, serão dias de perseguição. E se você não tiver com o coração firmado no Senhor, se você não tiver com os olhos firmados no Senhor, se você não tiver com os pés completamente colados no chão e com o coração completamente colado no Senhor, você não suportará. Deus está fazendo tudo, sinalizando de todas as maneiras, dizendo: ei, estou aqui, você precisa de mim, porque eu preciso te guardar nesses próximos dias. Você precisa estar debaixo da asa do Onipotente esses dias. Deus está sinalizando, está gritando, está usando até frases de para-choque de caminhão para poder dizer como você precisa dele para os próximos dias. Como é necessário você, esses dias, derramar o seu coração. Deus valoriza demais descrição e humildade. Deus valoriza demais descrição e humildade. Não sei como é que você enxerga, eu não sei como é que você vê tudo isso. Vamos lá. Eu vou lá em Filipenses 2. Glória a Deus, aleluias. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele se humilhou. Ele desceu ao mais alto nível de servo. Quando você entende, igreja, a parte que mais me impacta da Bíblia é aquele momento que Jesus está na cruz. Eu acho que quase toda mensagem eu falo, porque é algo que me impacta. Toda vez que eu estou passando algo, que eu estou sentindo de alguma maneira humilhado, eu lembro de Jesus nesse momento da cruz, e vejo que não estou sendo humilhado. Eu quero que você entenda, Jesus na cruz, eu acho que já falei isso diversas vezes. Quando dá algo para ele poder beber, que é o que? Uma água de vinagre. Naquela época os banheiros eram públicos, os banheiros eram separados, e o que acontecia? Não existia papel higiênico. Então as pessoas ficavam ali queimando algum tipo de essência, às vezes fazendo música, e do lado ficava um balde com vinagre e um tipo de água fervendo. Então quando as pessoas terminavam de fazer a sua necessidade, era colocado aquela esponja dentro daquele vaso, e as pessoas se limpavam com essa esponja. Então quando oferece aquela água com vinagre para Jesus, é exatamente a água de alguém que tinha se limpado e colocado na boca dele. Você consegue entender o nível de humilhação? Ali é o último estágio de humilhação, a qual Jesus ele diz: tetelestai, está consumado. Quando você consegue entender esse nível de humilhação que o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele se submeteu por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, e quer se revelar até hoje para a igreja, e Ele tem essa dificuldade de tocar nos corações. Ele tem essa dificuldade de entrar nos corações, porque os nossos corações de alguma maneira está bloqueado. De alguma maneira está deixando que Ele fique do lado, como se nós falássemos: nós não somos merecedores. Mas nós também, de alguma maneira, nós não queremos fazer parte, que Jesus ele seja o nosso Senhor, para que Ele nos habilite, para que Ele nos deixe habilitado, para que Ele nos deixe completamente prontos para poder receber o Senhor em nosso coração, para recebermos a glória dEle. Mas para isso é necessário você entender que você precisa descer. Quando Deus ele olha para o povo do Egito sofrendo, e Ele procura Abraão, Ele disse: eu ouvi o povo chorando, eu ouvi o povo se lamentando, e
desci. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Filipenses, a qual nós lemos aqui, que Jesus ele se esvaziou de tudo e o quê? E desceu. A Bíblia diz que no capítulo 14, que Deus daria o Espírito para nós, a qual o mundo não poderia receber. Então quer dizer o quê? Que o Espírito também desceu. Deus Pai desceu, Deus Filho desceu, Deus Espírito desceu. E quem é você para não descer? Quem é você para não se humilhar? Quem é você para não ser quebrantado? Por que esse coração tão orgulhoso? Por que esse coração tão obstinado a seguir algo que Deus não está abençoando? Por que esse coração tão obstinado a dizer que será do seu jeito, da sua maneira, e não me importa qual é os propósitos de Deus para a sua vida, porque lá na frente as coisas vão se agregar? Não, as coisas não vão se agregar. A palavra convenção significa uma volta de 180 graus. Você está andando em uma direção, é necessário que você retorne, é necessário que você volte. Porque quando você continua caminhando de forma obstinada, o que te espera é uma caverna depressiva. Elias está correndo do Senhor, Elias está correndo de Damasco, Elias está correndo de Israel, e ele começa a fugir. Chega num ponto que ele entra em uma caverna e ele deita, ele pede a morte. A Bíblia diz que o próprio Senhor vai até ele e leva um pão para ele comer. Com aquele pão que ele come, ele não usa aquela força para poder retornar. Eu quero que você entenda. Tem pessoas que estão, Deus me dá força, Deus me dá coragem para eu prosseguir, me dá força para eu poder continuar. E Deus não está dando força, sabe por quê? Você vai usar a força para você continuar em um caminho que Deus não está abençoando. Quando Elias come, quando Elias ele é reabastecido, ele usa toda aquela força para ele correr para mais longe da onde ele estava. É necessário você entender. Eu gosto da música do Thales que diz: filho meu, tá fugindo de mim, é? Ah, igreja, tem um lugar em Jesus te esperando. Não é para você ser um crente melhor na igreja. Não é para você aprender a pregar ou a cantar. Não é sobre você fazer ou movimentar algo, mas é sobre você ser alguém que Deus ele pode olhar e diz: olha, eu preciso de você para esses dias. Eu preciso contar com você. Mas para isso você precisa se esvaziar. Você não pode servir a Deus e o mundo. Deus não é rei onde já existe uma majestade. Porque a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, porque se você servir um, certamente você desagradará o outro. E é necessário você conseguir trazer o seu coração, trazer a sua mente, trazer o seu espírito aos pés da cruz e deixar lá. Não é sobre apenas você estar fazendo uma obra, não é sobre apenas você estar fazendo algo, não é sobre apenas você estar funcionando por aquilo que o protocolo pede. Não é só de obra que vive o homem, é necessário você trabalhar a sua vida espiritual. É necessário o seu tempo de devocional, é muito mais importante do que o cargo, é muito mais do que importante do que... Eu quero que você entenda, por favor. Por favor, esses dias é necessário você retornar aos dias a qual você tem um tempo a sós com Jesus. Um tempo de oração, e não está fácil. Não está fácil. Quando foi a última vez que você foi para um secreto? Quando foi a última vez que você esteve lá, sabe, chorando aos pés de Jesus? Porque recebeu uma revelação dele para os próximos dias. E não é sobre você ir para o secreto apenas nos dias de caos, nos dias que as portas se fecham, no dia que os laudos médicos não são legais, no dia que há uma possibilidade de demissão, no dia que há perseguições, no dia... Não, eu falo porque você é apaixonado, porque você quer estar com Ele. Porque você quer Ele a todo custo, a todo preço. Porque você entendeu que é por Ele, para Ele. Você um dia levantou sua mão na igreja e disse: eu quero viver aos pés de Jesus. Um dia você levantou sua mão na igreja e disse: é isso que eu estava procurando, é isso que eu queria. E agora eu vou morrer fazendo isto. Só que tudo que tem hoje é uma frustração com Deus. Porque na sua casa as coisas não melhoram, na empresa as coisas não melhoram, na sua rua as coisas não melhoram, na família as coisas não melhoram. Você está frustrado com Deus. No começo você estava chateado só com você mesmo. Mas agora você transferiu essa chateação e você nem percebeu para Deus. No começo você falava: não, o problema sou eu. Agora você já no fundo da sua alma você diz:
Deus poderia fazer alguma coisa. Antes você queria abandonar tudo e estar aos pés dele. Hoje em dia você pergunta: será que ele existe? Será que realmente tem alguma coisa a ser feita por mim? Será que eu tenho um propósito de vida realmente? Vamos lá. Estou encerrando. Deus, ele escolhe uma sarça. Deus, ele escolhe uma sarça. Sabe por que ele escolhe uma sarça? Porque a madeira da sarça, ela não pode ser esculpida. Depois ninguém ia lá pegar uma sarça e fazer uma imagem de Deus. Não. A madeira da sarça, se alguém tentar esculpir, ela racha de cima a baixo. Deus está dizendo: olha, eu passei por aqui, mas eu não vou deixar com que faça um objeto para que me adorem, para que diga que isso é a minha simbologia. Não é sobre isso, não é sobre isso. Pode destruir, pode fazer, pode tentar esculpir, que nada acontecerá. Deus está dizendo: você não precisa de um ídolo, você não precisa de algo palpável. Tudo que você precisa é da minha presença. Pode me invocar, pode me chamar, que eu me apresentarei. Pode vir até mim, que eu me revelarei. Você não precisa de outra sarça ardendo. Tudo que você precisa é observar as coisas comuns, que eu vou estar lá. A Bíblia diz no livro de Romanos que o poder de Deus se revela na natureza. Ou seja, tem diversas coisas que Deus está se manifestando. Quantas vezes Deus chegou até você e você não percebeu que era Ele? Aonde está o seu coração? Onde estão os teus feitos? Deus tem depositado tantas coisas aí, só que tudo tem sido retido, tudo tem sido parado em você. A sarça, ela tem espinhos. Quero que você entenda isso. E por ela ter espinhos, então quer dizer que não há ninhos. Se não há ninhos, então quer dizer que não há fezes de animais. Ou seja, ele escolhe a sarça porque ele está falando sobre pureza. Ele está dizendo que não pode ter sujeira onde ele habita, não pode ter sujeira aonde ele se revela, não pode ter sujeira aonde ele está se revelando e se mostrando. Você consegue entender? A Bíblia fala sobre, Mateus 13, fala sobre um semeador que saiu a semear. Ele sai lançando as suas sementes. Vamos lá. Só que quem é que rouba as sementes? É as aves. A Bíblia também fala em uma passagem, eu não lembro agora, que Abraão, ele levanta um altar, ele passa a tarde toda afugentando as aves. Aqui nesse capítulo de Mateus 13, a Bíblia está falando que o maligno, quando você não entende, o maligno ele vem e rouba. Quando você não guarda, o maligno vem e rouba. Sabe o que está falando? Ei, cristão, ei, sarça, quando você é usado pelo Senhor, não existe demônios te oprimindo, não existe demônios que está enchendo a sua cabeça. Você não está sendo, como eu posso falar, você não está sendo influenciado pelo reino das trevas. Você está limpo, você está purificado. Você não tem possessões, eu quero que você entenda isso. Você não tem um maligno roubando a sua paz. Você não tem um maligno roubando a sua adoração. Você não tem um maligno te enchendo de problemas e você está parado, estagnado, porque só foi lançar. Satanás, ele sabe como te para. Tem um lugar, tem um segredo que eu já descobri aqui nos livros das acusações, que toda vez que é tocado isso nele, toda vez que é tocado isso nela, ele para de dar frutos. Por isso que é necessário amadurecimento. Por isso que é necessário você vencer os inimigos conhecidos. É por isso que é necessário você vencer a sua alma fragilizada, que se tocar ali você perde as estribeiras. Igreja, eu vou falar para você. É necessário você amadurecer. É necessário falar: hoje eu não estou bem, então nem me chame. É necessário você amadurecer. Eu imagino um dia que o apóstolo Paulo estava bem na prisão, tomando 40 chicotadas. Eu imagino um dia que Pedro estava bem, sendo perseguido. Eu acho que é D.L. Moody, eu vou arriscar, ou é John Wesley, que ele pregava e ele andava em cima de um cavalo pregando o evangelho. Wesley. E
de repente ele passa um período assim, a qual ele não é perseguido. Ele vai lá e para um pouco assim e fala: tem alguma coisa errada. Até agora eu não fui apedrejado, até agora eu não fui perseguido. Na medida que ele para um pouquinho, alguém vai e joga uma pedra nas costas dele. Aí ele vai lá e fala assim: não, está tudo bem. Foi lá e continuou para poder pregar o evangelho. Eu quero que você entenda, se Jesus foi perseguido, certamente você também será. Só que vai diferenciar você dos imaturos é como você responde às perseguições, é como você responde às afrontas, é como você está disposto a continuar dando frutos. Quantas pessoas já sentou do seu lado na igreja e não permaneceu? Quantas pessoas já sentou com você em um cargo da igreja e não permaneceu? Eu quero que você entenda, se você está até hoje dando resultado, se você está até hoje de alguma maneira, é porque o Senhor tem algo muito grande. Só que precisa dividir o nível esses dias, porque não é sobre você estar, não é só sobre você estar, não é só sobre você funcionar, mas é sobre você queimar, é sobre você ter acesso ao Pai. Não é apenas você ser como uma cadeira de uma igreja, não é isso, mas é sobre você ter utilidade, é sobre você ser canal de bênção, é sobre você ser chave, é sobre você abrir e fechar portais, é sobre você ter um abraço que cura, é sobre você poder orar por alguém, é sobre você entregar algo em amor. Nós precisamos se revelar como filhos esses dias. Não precisamos de uma igreja nova, não precisamos de um crente novo. O que precisamos esses dias é de filhos que sabem a sua identidade, é de filhos que sabem aonde está o seu coração, é de filhos que sabem aonde está a sua mente, é de filhos que sabem qual é o seu propósito. Deus está nos chamando esses dias para algo mais estreito, para algo mais no particular, para algo mais no secreto. A sarça, ela representa espinhos. E toda vez que a Bíblia fala sobre espinhos, toda vez que a Bíblia fala sobre espinhos, ela está falando sobre dor. Se você observar, é muito pesado quando Jesus ele recebe uma coroa de espinhos. Aqueles espinhos, ele tinha aproximadamente 8 centímetros. E quando colocam aquele espinho, até alguns deles tinham alguma espécie de veneno que dava delírios. Então quando eles colocam aquele espinho na cabeça de Jesus e de alguma maneira ele não fica, vem um soldado e dá um apertozinho no espinho para poder encravar melhor na cabeça. Você consegue entender? Gente, eu vou falar para vocês, a crucificação não é algo belo, não é algo digno de Hollywood. Eles tentam melhorar sempre. Quantos conseguem assistir A Paixão de Cristo com o Jim Caviezel? Para mim é um dos meus filmes preferidos. Ali chega um pouquinho próximo de como você pode imaginar, quando o caniço encrava nas costas dele, que arranca aqueles pedaços de carne. Sabe, a crucificação é algo cruel. Hoje você olha e diz: eu não estou mais aguentando a minha mãe, não estou mais aguentando o meu irmão, não estou mais aguentando o meu vizinho, não estou mais aguentando esse e aquilo. E esse é o seu nível de perseguição hoje. Pela sua falta de identidade você diz: eu não sei nem mais o que eu quero. Para mim qualquer coisa está bom, eu só quero paz. Você não vai achar paz procurando paz. Vou repetir: você não vai achar paz procurando paz. Você só vai achar paz quando você entender o seu propósito. E você começar a dar respostas nessa dimensão. Aí pode vir a perseguição que for. Eu imagino, sabe, as noites mais gostosas do apóstolo Paulo não era quando ele estava no conforto de Roma, mas era ali dentro de uma prisão, sabendo que estava fazendo a vontade de Deus. Ou seja, não é sobre o lugar geográfico, não é sobre o colchão ortobon, ou sobre qualquer coisa que te deixe confortável, mas é sobre você estar debaixo da vontade de Deus. Vamos lá. Vou falar mais uma vez. Deus está te chamando para algo mais próximo esses dias. Deus está se revelando nas coisas comuns. E eu sei que você está buscando isso como você nunca buscou no seu subconsciente, mas você não está com força para trazer para a esfera física. Porque de algum jeito tem uma música cantando no fundo do seu coração: eu preciso de Deus. Eu preciso me alinhar. Eu preciso chegar mais perto. Sabe, é como se a esfera, o mundo dentro de você estivesse gritando isso.
Mas quando você traz isso para a sua alma, você diz: eu não sou digno. Quando você tenta trazer para o seu físico, você vê mais dificuldade ainda. Sabe por quê? Porque dá pressão. Mas se você parar para observar, aquele carvão que está na ponta de um lápis é o mesmo carvão que é feito um diamante. Sabe o que vai ser diferente? É a pressão sobre ele. É a pressão que faz o diamante brilhar ou faz ele se tornar apenas um carvãozinho em um grafite. Você consegue entender? Tem pessoas fugindo da pressão. Tem pessoas fugindo dos... Eu quero que você entenda, é necessário, é preciso esses dias você estar no Senhor, porque não é sobre lugares, não é sobre coisas, não é sobre pessoas, é sobre um coração voltado para o Senhor, é sobre você se encontrar no Senhor, é sobre você ser curado no Senhor, é sobre você saber que Deus está com você, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu não temerei. É você estar, Senhor, é tu que eu pertenço a ti. Meu coração é seu, os meus olhos são seus, a minha alma é sua. Eu anseio do Senhor. Eu anseio o Senhor. Volte a proclamar essas coisas com os seus lábios. Vamos lá. Não chegue naquele grande dia e Deus fale com você: eu tinha tanto para poder fazer através de você. Eu tinha tanto para fazer com você. Aí Ele mostrar um pouquinho assim daquilo que você estava carregando e você olhar e falar: não acredito que aquilo me roubou a tua glória. Não acredito que aquilo me tirou do centro da tua vontade. Eu quero orar com vocês. Aleluia.